Loops no Python. Admito que esse assunto já me causou muita confusão quando eu tava aprendendo, mas sem problema, vou tentar explicar de um jeitinho que até o macaco vai entender. E olha lá, esse é o primeiro vídeo do ano. Feliz ano novo. Dito isso, se você não sabe o que é um loop, é basicamente alguma coisa que fica repetindo várias e várias vezes. No Python não é diferente não, a gente tem duas cláusulas para criar loops, que são for e while. Já já a gente vê a diferença desses dois rapazes aí, mas antes vamos ver no que isso vai ser útil. Digamos que a gente queira exibir números, tipo exibir uma sequência de números de 1 a 100. Concorda comigo que seria muito tempo para digitar um print para cada número? Pois é, com loops a gente consegue automatizar isso aí da seguinte forma. Então um zoom sem querer aqui, calma. Ó, se liga no que eu vou fazer aqui. For n in range 1 a 100. Depois vou colocar dois pontos e vou dar um print nesse n que a gente digitou aqui em cima. Vou executar e perceba que ele imprimiu, né, ele deu print em vários números de 1 até 99. Ué, mas ele não queria até 100, por que ele foi até 99? Porque é o seguinte, quando a gente usa o range, o segundo número que a gente coloca, no caso eu coloquei 100, ele é contado com menos 1. Então se a gente colocou 100, ele vai para 99. Se a gente colocar 101, ele vai para 100. Eu vou executar de novo. Aqui foi para 100. Tá, mas o que é isso aqui que a gente fez exatamente? Eu fiz o negócio e não expliquei. Tá, é o seguinte, o for, essa cláusulazinha aqui, é usada para criar um loop. E o que a gente está dizendo para ele exatamente é o seguinte, para cada número em um raio de 1 a 100, 100 porque desconsidera, né, o umzinho, ó, para cada número em um raio de 1 a 100, ele vai exibir o n. O n representa o número da vez. A ideia é que ele faça um loop 100 vezes. Caso esse código, esse print vai ser executado 100 vezes. Quando que eu poderia tirar esse print e colocar outro? Coloca assim, isso é um loop. Isso é um loop e vou digitar assim também, estou na, aí colocar aqui a variável n, botar o f aqui atrás, né, vezes. Tenta estar fora da string, boa Lancoder. Beleza, e isso aqui. Vou executar. E olha, isso é um loop, estou na primeira vez, esse é um loop, estou na segunda vez, e vai assim até o número 100. Então, realmente, cara, tudo que está embaixo desse for é um loop. Ou seja, vai executar várias vezes de acordo com o limitador. No caso, o limitador que a gente digitou para esse for é esse raio aqui, de 1 a 100. E claro, sendo um bloco de código, poderia escrever várias outras coisas, né? Por exemplo, deixa eu ver, vou botar outro print. Se inscreve no canal e botar um contra barra n para ele quebrar uma linha. Vou executar. Ó, esse é um loop, estou na 70 vezes, não sei falar. Se inscreve no canal, aí quebra a linha. Esse é um loop, estou na 71 vezes, se inscreve no canal, aí quebra a linha. Enfim, é literalmente um loop, não tem muito que eu posso falar sobre isso, não. Vamos mais um exemplo só para fixar isso na sua cabeça mesmo. Ó, vamos criar um códigozinho para ele somar números de 1 até 11, não, para ele somar números de 1 até 10 automaticamente. Vou criar uma variável soma, vai ser igual a 0. Vou criar um for número, esse n aqui eu tô botando n, você pode colocar qualquer coisa, tá? Mas eu botando n para representar número, né? Que é tipo uma abreviaçãozinha de número. Então, para cada número em um raio 1 a 11, né? Que no caso vai ser de 1 a 10, eu quero que ele some, ó, soma mais igual a 1 e dá um print, a soma total é, e botar aqui soma, com um Fzinho aqui atrás. Esse nome não, é soma, que nome, rapaz. Vou executar, ó, a soma total é 10. O que é que ele fez aqui exatamente? Ele criou uma variável soma, que começa com o valor 0, e fez um loop que vai ser executado 10 vezes. E nessas 10 vezes, ele acrescenta um valor nessa variável soma. Então, ó, começou o loop, tá com 0, então dá mais um, fica 1. Aí volta, vai de novo, acrescenta mais um em soma, tava com 1, aí fica com 2, e faz isso 10 vezes até chegar no total de 10. Para entender de fato como os loops funcionam, a gente precisa entender o que são os iteradores. Quando a gente usa o range, a gente cria um iterador. Um iterador é um objeto do Python que permite que nós realizemos loops com ele. Então, o que o range fez exatamente foi criar um iterador, por exemplo, um iterador de 1 a 10, que permite que a gente faça um loop. Então, para deixar mais claro, um iterador é como se fosse uma sequência. No caso do range, ele cria uma sequência de números. E essa sequência, esse iterador, é percorrido pelo for, pelo loop for. Se você estiver viajando na maionese e não estiver entendendo, fica tranquilo que você vai entender na prática. Mas uma coisa interessante é que não só o range é o iterador, mas coisas que a gente já viu também são. Um bom exemplo são as listas que a gente viu no vídeo passado. Vou apagar tudo aqui e vou criar a nossa famosa lista de frutas e vou adicionar algumas frutinhas nela. Banana, maçã, pera e uva. Tá, só essas 4. Digamos que eu queira exibir, usar o print em todas essas frutas. Normalmente o que a gente faria é o seguinte, dá um print, aí frutas, 0, print, frutas, índice 1, print, frutas, índice 2, e digitar um para cada valor da lista. Mas isso aqui não é muito prático não, porque primeiro vai levar muito tempo e pode ser que sua lista aumente, né? Então nem sempre você vai ter certeza de quantos itens tem na lista. Claro, se ele executar funciona, mas não é eficiente. Funcionar não quer dizer que tá certo. Então vou fazer o seguinte, ó, vou usar o nosso for de novo, for f em frutas, e eu vou dar um print em f. Ó, presta atenção, eu não tô dando print em frutas, eu tô dando print no f. Se eu der um print em frutas, executar, ele vai exibir a lista inteira várias vezes, mas se eu quero dar um print nesse f, ó, vou dar um print no f, executando, ele exibe todas as frutas da lista. A lógica aqui é a mesma dos números. Ele vai percorrer essa lista de frutas e cada fruta ele vai mandar para essa variável f. Então no primeiro loop, a primeira fruta é banana. Então o primeiro loop ele executa isso aqui, sendo o f uma banana. Daí terminou esse bloco de código, vai para a próxima fruta, que é maçã, e o f fica com o valor maçã. Tá entendendo o ponto que eu tô querendo chegar? Claro, funciona com tupla também. Eu vou trocar, vou tirar a lista e vou colocar tupla. Pera aqui, depois eu fui tudo. No caso é com...
esqueci o nome desse negócio aqui. Mas enfim. Parênteses. Não é parênteses. Parênteses? É parênteses sim. Meu Deus, eu sou muito burro, desculpa, gente. Funciona com dicionário também, mas é algo muito mais específico, então eu vou deixar pra depois. E funciona com string, então posso, por exemplo, criar uma variável nome, atribuir a lang code e fazer o seguinte loop: for letra em nome. Eu vou dar um print em letra. Vou executar, ele printa cada letrinha da string que a gente colocou na variável nome, né? No caso que esse loop fez, nesse caso, foi iterar pelos caracteres da string. Então, a primeira letra, o L foi para variável letra, A foi para variável letra, N foi para variável letra, e um loop para cada caractere. Basicamente é isso, os iteradores. Dito isso, vamos agora para o nosso segundo tipo de loop, que é o while. Mas antes, claro, não poderia prosseguir sem antes falar da nossa querida parceira Square Cloud. A Square Cloud é um serviço de hospedagem parceira do canal já faz um tempinho já, e cara, ser sincero contigo, nunca me decepcionou. A facilidade e a simplicidade de deixar um projeto no ar na plataforma é surpreendente. Cara, escuta o que eu tô te falando. A Square tem suporte a diversas linguagens como JavaScript, TypeScript, Python, Java, Elixir, Go, Rust, PHP, C Sharp, Kotlin. Nossa. E claro, com o tempo a plataforma vai se aprimorando e adicionando mais e mais linguagens. Então, seja para sites, bots, APIs, o que você quiser hospedar, cara, é só querer. A plataforma conta também com uma documentação muito bem escrita e uma IA também, os caras não cansam, né? Enfim, cara, vai na Square que é sucesso. Link aqui na descrição. While do inglês significa enquanto, e o uso dele é bem simples. O loop vai ficar executando infinitamente enquanto alguma condição é atendida. Vou fazer o seguinte, vou criar uma variável chamada de contador. Eita, coordenador é bom, né? Contador, começar com 0. While contador for menor ou igual a 8. O que eu quero fazer é dar um print, o contador está no valor, e botar a variável contador aqui. E vou somar o contador com mais 1. Contador mais igual a 1. Ok, eu vou executar. Ó, o contador está no valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai até 8. Tá, o que a gente fez aqui? O while, ele é como se fosse uma mistura do for com o if, né? Vocês lembram do if que precisa de uma condição para ser atendida, para realizar determinado código? O que esse while faz é pegar uma condição, no caso a condição que a gente está atribuindo é o contador for menor ou igual a 8, e enquanto essa condição for atendida, ou seja, enquanto o contador for menor ou igual a 8, ele vai realizar esse loop. Então, ó, eu começo com 0, ele vai somando, passou de 8, ele já não executa mais o loop, porque a condição já deixou de ser atendida. Ele não é mais menor ou igual a 8, por isso ele só vai até 8. Tanto, ó, ainda usando os conceitos de condição, se eu fizer assim, ó, true, ou seja, while true, ele vai criar um loop infinito que não vai acabar de jeito nenhum. Porque true é o verdadeiro em si, não tem como ele não ser verdadeiro, então ele vai ficar executando infinitamente. Rio, pode ver que é bem rápido, tá em quase 100 mil já. Então, para diferenciar o for do while, basicamente a gente usa o while quando a gente não tem certeza de quantas vezes o loop vai executar. O for é mais para quando a gente tem uma referência, tipo uma lista, um range, etc. Já o while não. A gente usa mais quando não tem uma ideia de quantas vezes vai ser executado. Por isso a gente usa as condições, porque a gente não sabe quando a condição vai ser desatendida. Não sei se essa palavra existe. Ó, mas vamos por um exemplo mais concreto. Vou fazer algo mais interativo. Vou fazer um while true de novo. Ou seja, vai ser sim um loop infinito. E eu quero que ele peça uma entrada, né? Já comecei a número igual a int. Pois estou desaprendendo a programar, cara. Digite um número par. Ou seja, eu quero que ele digite um número par, né? Se não ficou óbvio aí pra você. Digite o número par e eu vou fazer o seguinte: if número porcentagem 2 igual a 0, você digitou um número par. Obrigado. Else, ou seja, caso contrário, caso ele não tenha digitado o número par, ele vai exibir você digitou. Nossa, tá difícil. Digitou um número ímpar. Seu burro. Pronto, vamos testar. Executar? Vou digitar primeiro o número 3. 3 é ímpar, né? Então a ideia é que ele printe isso aqui, ó. Digitei 3, dei enter e você digitou o número ímpar, seu burro. Mas perceba que ele voltou pro input, né? Ele tá pedindo para digitar outro número. Isso porque o que a gente digitou, o nosso código tá dentro de um while true. E lembrando que o while true é um loop infinito que vai ficar rodando para sempre, porque true é verdadeiro independente do que aconteça. Então se eu digitar 4, que é um número par, ele mostra que você digitou um número par, obrigado, e continua pedindo de novo. Tanto, ó, que se eu trocar esse true, colocar um false e executar, pode ver que ele não vai fazer absolutamente nada, porque false é falso, ele não tá atendendo a condição, então não tem como ele rodar o loop. Tanto que o próprio VS Code já deixou esse código mais transparente, né? Quer dizer que não vai alcançar esse código de jeito nenhum. Deixa eu voltar para o true. E tá, beleza. Se eu quiser que da hora que ele digita o número par, o loop acabe. Como eu falei, aqui, pela condição, não dá pro loop acabar, porque ele tá como true. Porém, contudo, todavia, a gente consegue fazer uma parada forçada usando essa cláusulazinha break. E não, o break não é a dança não. Break quer dizer quebrar mesmo. Ou seja, ele vai quebrar o loop. Eu vou executar. Digite um número par. Vou digitar 8, enter. Você digitou um número par. Obrigado. E o código acabou. Por que acabou? Porque quando ele bate nesse break, ele entende como se a gente quisesse acabar com o loop. E realmente, né? Ele acaba com
com o loop. Então ele foi pra cá pra baixo, ó. Vou digitar aqui embaixo, print, fim do programa. Aproveitar esse momento aqui, uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção é no escopo. O loop, ele se baseia nesse bloco de código aqui. Vocês podem diferenciar porque o código está mais para frente. Tá vendo que esse print aqui embaixo está para trás? Esse print está fora do loop. Então ele só vai executar quando esse loop acabar. Ó, vamos printar de novo. No dígito número par, 5. 5 não é par, 5 é ímpar, seu burro. Ó, pedindo de novo, dígito número par, 2. Aí você diz o número par, obrigado. Fim do programa. Ele só chegou nesse fim do programa porque o loop acabou. Esse bloco de código acabou. Se vocês observarem aqui no VS Code, ele faz meio que umas listrinhas para representar os blocos de código. Tá vendo que depois do while tem essa listrinha aqui. Então, ele representa esse bloco de código do loop. Tanto que os ifs também tem bloco de código, só que a listra é menor, só tem duas linhas. Você pode até, ó, vir do lado do while e tem essa setinha, você clica, ele meio que fecha o bloco, tá vendo? Ele não apagou as linhas, só fechou o bloco de código. Quando que vai do 1 aqui, já vai pro 8 e o 9. Abrir de novo? Maravilha. Vamos para outro exemplo. Eu vou apagar tudo aqui, vou criar uma lista de números aleatórios. 5, 8, 2, 9, 0, 1, 3, 4, beleza. Digamos que eu queira exibir todos os números que sejam pares. Eu quero desconsiderar os números ímpares, mas só exibir, não excluir. Vamos voltar pro for. Eu vou criar um for n em números. Você poderia fazer um for número, ó, for número em números, ou seja, para cada número no singular, no números que é da lista, mas para não confundir, eu vou deixar só n mesmo, que fica mais abreviado. Então, para cada n, ou seja, para cada número nessa lista de números, eu vou fazer o seguinte: se n porcentagem 2 for diferente de 0, ou seja, se for ímpar, a gente está checando se o número é ímpar. A gente está checando se o resto da divisão por 2 é diferente de 0. E sempre que o resto de uma divisão por 2 é 0, quer dizer que o número é par. Então, a gente está checando se ele é ímpar. A gente está checando se é diferente de 0. Ou seja, se ele for ímpar, o que vai acontecer é que ele vai dar um continue. E embaixo desse continue, ou seja, não, na verdade, embaixo do if, né? A gente vai dar um print, o número n é par. Ó, vou executar. Pode ver que ele só vai exibir os números pares. E detalhe que esse print, ele tá fora do if. Ó, foi o if, se for diferente de 0, dá o continue, mas se não for atendido, ele vem pra cá pra baixo e print que o número é par. Então, o que esse continue faz, finalmente? Esse continue, ele serve pra pular pro próximo loop. Então, por exemplo, quando ele bate no 5, que é o primeiro número, quando ele vê que o 5 é um número ímpar e bate nesse continue, ele já desconsidera o resto do código, o resto do loop, e vai pro próximo loop. Então, do 5 ele já pula pro 8. Então, 8 é ímpar? Não, é par. Ele vai pra cá direto. Mas quando cai no continue, ele pula pra próxima iteração, pula pro próximo item da lista, para o próximo loop, entendeu? Agora vamos entender como é que faz um for e um dicionário que a gente tinha visto que eu tinha dito que ensinar, não ensinei ainda, né? Vou criar um dicionário, chamar ele de dados. Ele vai ter a chave nome com o valor lang code, vai ter a chave escrotos, tô xingando vocês, foi mal, inscritos com o valor 5.000, inclusive a gente chegou no 5.000, né, que isso foi muito rápido, obrigado galera de novo, agora há pouco eu tava agradecendo, sei lá, os 1.000 inscritos, já tô agradecendo pelos 5.000, a gente tá indo muito rápido, muito feliz, cara, valeu. E, o que mais? Categoria, string, categoria, programação, massa, apaguei a linha sem querer. Vou fazer o seguinte, presta muita atenção no que eu vou fazer agora, for c, v in dados.items. Fecha e abre parênteses. E aqui vou dar o print assim. Colocar um C, aí 2 pontos e o V. Eu vou executar. E ó, nome lang code escrito 5.000, categoria programação. Tá? O que é que a gente fez aqui exatamente? Perceba que o for, diferente de como a gente estava fazendo antes, agora tem duas variáveis, o C e o V. Essas duas letrinhas são muito convenientes, né? Tá bom, deixa assim. Ok. For C, V em dados.itens. O que significa? Para cada chave e valor nos itens do nosso dicionário dados, ele vai executar esse loop. Então, o que ele faz é primeiro printar a chave, o C representa as chaves e o V representa os valores. Então, ó, aqui, nome é uma chave, lang code é um valor. Então, primeiro loop, ele executa nome, 2 pontinhos, valor. Aí vai pro próximo looping. No próximo looping, a chave, ou seja, a variável C, é inscritos e o valor é o número 5.000. Ele printa inscritos, 2 pontinhos, 5.000. Isso aqui é um pouquinho mais complicado de entender mesmo, mas é com prática você entende, confia em mim. A gente está usando esse ponto itens basicamente para ele retornar para a gente uma lista, um iterador que contém os 2 itens, porque senão a gente não conseguiria. Ó, vou tentar executar o loop sem esse ponto itens e pode ver que ele não roda, ele dá um erro. Ó, muitos valores para desempacotar. Então quando a gente vai fazer um loop em um dicionário, a gente usa o ponto itens. Os dicionários têm outros métodos para operar com o loop também, como por exemplo, digamos que a gente queira iterar só sobre as chaves, ou melhor, só sobre os valores. Eu vou apagar,
deixar só o V, né? Eu vou tirar o ser aqui também, deixar só o V. E eu vou usar o dados.values, ou seja, dados.valores. Aí ele só vai pegar só os valores. Vou executar e ó, Lancode 5000 programação. Se eu quiser pegar só as chaves, vou trocar o V pelo C e vou colocar, em vez de values, eu vou colocar keys, porque keys em inglês é chave, se você não sabe. Executar e aqui nomes, inscritos e categorias. São somente as chaves do dicionário. Agora chegou a hora dos desafios. Normalmente, quando eu passo desafios, eu costumo corrigir eles em vídeo. Porém, eu percebi que esses desafios estão deixando o vídeo muito longos e nem todo mundo assiste. É uma porcentagem bem pequena que assiste. Então, dessa vez, eu não vou corrigir os exercícios aqui em vídeo, não. Agora, já pra vocês comentarem aí o exercício de vocês, e o que tiver de errado, eu corrijo. Qualquer desafio aí eu faço. Posso até fazer um vídeo separado só pra corrigir também? Enfim. Importante não assustar quem vai ver o tamanho do vídeo. Enfim, primeiro exercício, imprima os números de 1 a 10 usando o loop while. Não for, usando o while. Imprima. A gente viu como é que usa o for, né? Que é com range, mas agora eu quero que você faça com o while que não tem range. Como é que você vai fazer essa façanha aí? Segundo exercício, cria um simulador de tabuada, onde o jogador digita um número e a tabuada desse número será exibida. Ou seja, o cara vai digitar o número do input e o sistema vai exibir a tabuada desse número de 1 a 10. Terceiro exercício, escreva um programa que conta quantas vogais existem na string que o usuário digita. Então, se ele digita paralelepípedo, a ideia é que o programa conte quantas vogais tem nessa palavra. Barra frase, né? Vai que o cara digita uma frase também. Quarto exercício, escreva um programa onde o sistema exibe uma tabuada de 1 a 100. Ok, aqui também mexe com tabuada, mas tem um lance diferente do segundo exercício. Aqui, o usuário não vai digitar nada. O que o sistema vai fazer é mostrar a tabuada de 1 a 100, multiplicando tudo por 1, depois por 2, por 3, por 4, por 5, até 10. Ou seja, vai mostrar a tabuada do número 1 até a tabuada do número 100. Ou seja, vai até 1000. Vai até 1000. E aqui tem um lancezinho que você vai precisar fazer algo que eu não ensinei diretamente nesse vídeo, mas que você consegue fazer com o que eu ensinei. Tá um pouco complicado de explicar. Mas lembra do primeiro exemplo. Quando a gente digitou vários números de 1 a 100, a gente não digitou um por um, a gente usou um for. Mesma coisa. Você vai ter que explorar um pouco das possibilidades aí com esse desafio. Mas dito isso, muito obrigado por assistir até aqui. Cara, o primeiro vídeo dessa série tá com quase 70 mil inscritos no dia que eu tô gravando. E, bicho, é muita view. Então, muito obrigado mesmo por ter visto até aqui e até logo.